Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Papos de Gestão. Hoje estamos na segunda-feira, no final de agosto, dia 24 de agosto, e vamos fazer um papo de gestão um pouco diferente do usual que nós viemos fazendo, né? Hoje vamos trabalhar o tema consultoria organizacional, e um tema que é muito interessante para quem trabalha nessa área de consultoria organizacional ou quem quer entrar, ou também, né, muito interessante para as empresas. Hoje em dia estamos aí num período, né, de pós-crise da Covid-19, nada mais atual e propício para hoje a gente ter uma atividade de consultoria, né? Bom, hoje o papo será entre os nossos próprios participantes, né, do grupo de Papo de Gestão. Eu quero primeiramente aqui dar as boas-vindas ao nosso amigo Marcelo Arraes, que vai participar pela primeira vez do nosso Papo de Gestão. Marcelo, seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas lives que a gente vai fazer juntos. Boa noite, Marcos. Obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês e tocar esse projeto Papos de Gestão aí para a gente conquistar cada vez mais audiência e gerar conteúdo de qualidade para quem está assistindo a gente. Muito bem, Marcelo. E aí dizer para quem está aí nos acompanhando ao vivo que o Papo de Gestão ele acontece quinzenalmente, sempre trazendo aí um tema de relevância para o mundo da gestão, para o mundo empresarial. Então, temos também aqui hoje, né, a participação mais do que legal, interessante, intensa, da nossa querida Help Malaquias. Seja bem-vindo, minha querida, ao nosso Papo de Gestão de hoje. Boa noite, Marcos. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pela sua gentileza, né, pela sua receptividade. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. Seja bem-vindo, Marcelo, ao time. É uma honra tê-lo conosco, sempre com o objetivo de estar contribuindo, socializando, partilhando saberes, boas práticas, né, gestoras, no que diz respeito à contribuição para o desenvolvimento das organizações e, consequentemente, o crescimento das pessoas. Prazer novamente ter Kleber aqui conosco, mais uma vez aqui, com um assunto que realmente temos aí essa riqueza de mercado, e aos nossos queridos, né, que estão aí nos ouvindo, estão nos acompanhando, mais uma vez sejam bem-vindos, esperamos atendê-los aos objetivos que vocês buscam quando nos acompanham. Prazer tê-lo conosco, sejam bem-vindos. Muito bem, Socorro. E você que está aí acompanhando a gente ao vivo, pode também deixar o seu comentário, a sua participação na nossa live, aí nos comentários do Facebook. Fique à vontade que nós vamos debater. Se você tiver alguma pergunta, né, algum questionamento, alguma observação, será muito bem-vindo, tá? Então, vou chamar nosso último participante aqui, ele que já organizou várias empresas aí no Brasil todo, no exterior, até se tivesse na Lua também, né, Kleber, você organizaria. Então, quero chamar aqui a pessoa que vai falar com a gente a respeito desse tema tão interessante, que é consultoria organizacional. Então, seja bem-vindo, Kleber, ao nosso Papo de Gestão de hoje. Obrigado, boa noite. Eu estou rindo aqui, pessoal, porque esses três colegas que estão aí fizeram um sermão de 1 hora antes de a gente começar aqui esse papo de gestão, dizendo assim, Kleber, converse pouco. Aí é difícil. Muito difícil. Aí eu comecei a rir aqui, olhando para os três, e os três puxando a orelha, falar sobre consultoria, dá vontade de a gente ter aqui 10 horas, 15 horas e não para o assunto. Mas eu vou ser rápido, porque tem um contadorzinho ali que fica todo o tempo olhando para a gente tem que diminuir. Eu sempre faço uma introdução na área de consultoria. Eu sempre defino o que é consultoria, porque é uma palavra bem fácil, ser consultor. O que é consultor? Às vezes as pessoas perguntam, nós estamos nas empresas e um cliente diz, eu estou com auditoria aqui. Aí o outro diz, não, eu estou com assessoria.
Então, auditoria, consultoria, assessoria é a mesma coisa. Aí vem uma nova palavra, que depois que da consultoria, da assessoria e auditoria, nasceu um modelo novo chamado coach, não é? E às vezes o pessoal pergunta se coach é consultor, se coach é auditor, se é... Então eu gosto muito, quando começam a introdução de consultoria, eu gosto de falar essa definição, que é muito importante quando a gente inicia uma conversa sobre consultoria, porque senão as pessoas terminam sem saber o que realmente é ser um consultor, o que é que ele faz, tá certo? O assessor, eles são profissionais que ajudam dentro das empresas, né? Esse é o assessor é uma palavra que antes, depois dela, tem um assessor administrativo, assessor financeiro, ou seja, você ajuda a parte administrativa, você ajuda a parte financeira, então são assessores, são ajudantes, estão ali para contribuir na parte executiva. O que é executiva? É fazer acontecer o dia a dia, trabalhar. Isso é a assessoria ou assessores. E auditores, o que é o auditor? O auditor são pessoas que vão buscar o diferente do padrão, vão saber o que é que está fora do contexto da metodologia. Exemplo, nós temos, os funcionários têm que usar crachá, diariamente, fardamento e crachá. O auditor vai ler aquela norma e vai lá estar escrito um item da norma. Todos os funcionários têm que ter fardamento e crachá. Ele vai simplesmente verificar se as pessoas estão usando o fardamento e o crachá. Quem não estiver usando, ele vai fazer um relatóriozinho, um registro, e esse registro ele dá conforme ou não conforme. E ali ele diz o que é que está diferente do padrão. Então, o auditor é você verificar, você checar. Então, na realidade, nós temos assessoria, ajuda, auditoria checa, vê o que está diferente do padrão. O coach. O coach já é muito antigo, mas ele veio a ser conhecido há alguns anos, né? A consultoria, a auditoria, a assessoria já é conhecida, já é falada pelo público empresarial, pelas pessoas profissionais, muito mais. O coach nasceu como uma forma de você trabalhar o lado psicológico das pessoas, o lado psicológico do seu cliente, o lado psicológico dos gestores, o lado psicológico das pessoas que você ali está trabalhando. Então, você é um coach. Você vai fazer as pessoas ficarem melhor internamente e, com o conhecer do seu ser, poder produzir mais. Isso é um coach. Então, quando a gente diz, eu estou com um coach aqui do meu lado, ele está orientando você para que você conheça mais e tire de você mais proveito. Isso é o coach. E o consultor, o que é? Às vezes dá vontade de a gente dar uma risadazinha, aquela risada não irônica, uma risada gostosa, porque na realidade o coach, ele é um conjunto de tudo do consultor, do coach, do assessor, do auditor. Todos nós somos consultores. A palavra consultor vem de consultar. Consultoria vem de consultar. Então todas as pessoas são consultores. Nem todas as pessoas são coach, nem todas as pessoas são assessores, nem todas as pessoas são auditores, mas todos nós somos consultores. Como é que é, Kleber? Eu sou um profissional que estou dirigindo um ônibus, você está dizendo que eu sou consultor, eu trabalho na portaria, você está dizendo que eu sou consultor, eu sou pai de família, está dizendo que sou consultor? Sim. A palavra consultoria vem de consultar, de perguntar. Então, quando alguém pergunta algo a você, você está sendo consultado. Quando você responde, você está sendo consultor. Então, o consultor, ele é um lado de você dar sugestões. Por isso que é o conjunto de uma união do coaching, uma união do auditor, uma união do assessor. Isso é o coach, é o consultor. O consultor, quando entra na empresa, o que é que ele faz? Ele faz um diagnóstico. Então, ele vai verificar como é que a empresa está. E dali ele faz o quê? Ele dá sugestões, porque ele partiu de uma análise e vai sugerir ao cliente o que é melhor ser feito. Para que o cliente consiga fazer aquilo que ele está sugerindo, ele é um pouco do coaching, ele é um pouco do psicológico, para que o cliente aceite as sugestões dele, para o cliente faça
com que aconteça, porque é o dono da empresa ou os gestores que fazem acontecer, não é o consultor que faz acontecer. O consultor, ele termina a área dele quando ele dá a sugestão, quando ele sugere. Ele, depois de dado a sugestão, acaba a função do consultor, porque ele simplesmente respondeu as perguntas dentro da empresa, ele respondeu os diagnósticos e encontrou as sugestões a serem feitas. Mas, no final, ele é um assessor que está ajudando, ele é um auditor, porque no diagnóstico ele está verificando que está diferente do padrão, ele vai checar porque está diferente do padrão e vai dar as suas devidas sugestões. Então, o consultor, ele é consultor odontológico, consultor jurídico, consultor contábil, consultor financeiro, consultor administrativo, e aí seguem as linhas diante do consultor. Então, é bem interessante quando a gente faz a introdução sobre consultoria para a gente entender o que é ser um consultor, que às vezes as pessoas fazem aquele questionamento. Ah, Kleber, agora eu sei realmente o que é um consultor. Então, eu estou precisando é de um auditor, não é o de consultor. Ok, então ele vai buscar o auditor. Então, isso é a consultoria. E o tema nosso hoje é consultoria organizacional. Depois que eu conceituei, a gente sabe, então, que a nossa pauta, a nossa conversa hoje é como organizar uma empresa. Então, isso aí é um tema importantíssimo. Como é que a gente consegue organizar uma empresa? Às vezes, existe a brincadeira que o cliente diz assim, eu tava no carro semana passada com um cliente e atrás dele vinha uma filhazinha dele. Eu acho que a filha dele deve ter uns 8 anos, 7, 8 anos. Eu sou muito ruim de idade, né? Eu tenho 61 anos de idade, quando eu olho no espelho eu penso que tenho 15. Então eu sou um pouco ruim de idade, saber a idade das pessoas. E a filha dele estava do lado, aí ele olhou para mim e disse assim, quer ver como minha filha já é consultora? Aí eu não entendi, aí ele olhou para a filha dele, olhou pelo retrovisor para a filha, minha filha, quem é mais inteligente? Você ou o papai? Ela é eu, papai. Então ele definiu a brincadeira que as pessoas dizem o que é o consultor. Por quê? Porque quando o consultor entra na empresa, as pessoas acham que o consultor está entrando com a varinha de condão, com a bolinha de cristal e vai salvar tudo da empresa. E naquele momento que o consultor está dentro da empresa, o que tiver errado, o culpado é o consultor. Então, nós entramos na empresa, consultoria organizacional. Vamos falar só de consultoria organizacional. Então, nós entramos na empresa para quê? Para organizar as empresas. Existe, na consultoria organizacional, existem os especialistas, existem os generalistas. É outro item importante para a gente chegar ao tema de o que é ser um consultor organizacional e ter tempo também de alguns cases ou de alguns exemplos, para vocês entenderem como um consultor trabalha e como o resultado é feito. Mas existe o consultor especialista e existe o consultor generalista. O que é o consultor especialista? É quando ele só trabalha exclusivamente naquele departamento dentro da empresa. Ele é um consultor comercial. Ele trabalha na empresa para aumentar vendas, para estruturar a área comercial. Existe o consultor organizacional especialista na área financeira. Então, ele exclusivamente vai organizar o departamento de processo. Então, esses são especialistas. Ele foca só aquele departamento ou aquela atividade. E o consultor organizacional generalista, ele entra na empresa e passa por todos os departamentos. Ele detém, não é que ele sabe tudo, mas ele dentro da empresa, ele entra em todas as áreas. Eu, por exemplo, Kleber, eu sou um consultor organizacional generalista, eu não sou especialista. Então, eu entro na empresa, atuo em todos os departamentos, saio caminhando em cima de um cronograma, passando todos os setores, quando passamos todos os departamentos, o nosso ciclo concluiu. Então, isso é a consultoria organizacional, é um assunto de excelência. Eu vou dar um tempo para os colegas conversarem, porque cada um dos três tem 20 bilhões de vezes mais experiência do que eu, tá certo? Mas eu digo também que é um somatório, o ser consultor é um somatório da prática com a teoria. É importante a união da teoria com a prática e a prática com a teoria. Às vezes a pessoa diz, quem chega primeiro? É a teoria ou é a prática? É a prática ou a teoria? Não necessariamente você tem que terminar uma faculdade para ser um consultor, ok? Não necessariamente você tem que terminar uma faculdade, você tem que terminar um curso para ser consultor. Eu, por exemplo, Kleber,
como eu acho que foi o Marcos que falou, eu estou fazendo consultoria desde 1982. Eu estou há 38 anos organizando empresas. E quero dizer a vocês que eu primeiro iniciei organizando empresas na prática, tá certo? Eu era um prático, eu não era um teórico, eu não tinha um estudo universitário concluído, mas eu já organizava empresas. As pessoas me chamavam de Dr. Kleber, mas eu não tinha diploma universitário. Mas eu já organizava empresas. Então, eu sou um diferente. Eu comecei pelo dom, tá certo? Até uma linha que eu acho que os dois amigos aí, que é o Marcelo e a Help, não sabem. Eu acho que eu nunca falei para vocês dois. Como aqui é um papo, vamos conversar, né? Mas talvez o Marcos saiba. Mas eu tenho um orgulho tão grande de dizer a vocês que eu iniciei a minha profissão sendo mecânico de bicicleta. Ou seja, eu era mecânico de bicicleta. A minha ex-esposa dizia que eu tinha graxa na minha unha, que até aqui o meu cotovelo, de tanto eu consertar pneu de bicicleta e pegar graxa. O joelho da minha calça, ele era feito pela minha mãe, ele já era um mondrongo de tanto ela costurar, porque eu ficava de joelho consertando as bicicletas. E aí, como é que eu comecei a consultoria na área prática? Eu comecei, dentro da minha empresa, a controlar o estoque. Eu comecei a fazer as fichazinhas Cardex, que quem está ouvindo aí não sabe o que é, mas a gente controlava o estoque pela fichazinha Cardex, que comprava nas livrarias, ok? E eu controlava. E nessa época, do lado da minha loja, tinha uma boutique. Para quem não sabe o que é boutique, antigamente boutique eram as lojas hoje que vendem roupas, tá certo? Então tinha uma boutique. E uma mocinha bonitinha, bem novinha, chegou para mim e disse: Kleber, você tem como me ensinar a controlar aqui o meu estoque e tudo? E eu fui ensinar, mas sem cobrar. Naquele momento eu estava sendo consultor organizacional. Estava nascendo ali o Kleber Leite da Brat Consultoria, tá certo? Então, eu nasci como prático e comecei devagar a fazer essa linha crescente. Outro item que vocês dois não sabem, mas o Marcos sabe, a Brat Consultoria, quando eu entrei como estagiário, ela não era minha. Eu entrei como estagiário, 3 meses de carteira de experiência e fui galgando as minhas funções lá dentro, porque eu vendi a minha loja de bicicleta, porque depois de a loja ser eu mecânico, eu comecei a comprar peça e eu não vou contar aqui a história da loja, mas ela cresceu e passou a ser a única loja de assistência técnica da Monark do estado do Ceará, viu? A minha loja passou. Então, como prático, eu já nasci com o dom de organizar a empresa. Fui, então, para a faculdade. Eu estou falando para vocês entenderem como é um consultor empresarial, a caminhada de um consultor empresarial. Eu fui para a faculdade, eu estou olhando aqui o tempo, viu, Marcos? O Marcos já está franzindo a testa, mas eu estou obediente do tempo que vocês deram para mim. Eu fui e entrei, e eu fazia ciências contábeis na Unifor. E já organizava empresa. E as pessoas olhavam para mim, como eu já disse hoje, doutor Kleber para cá, doutor Kleber para lá, e eu já era consultor da Brat como funcionário, tá certo? Nasci na Brat como funcionário, eu nasci na Brat como diretor, dono da Brat, não. Aí tive que me formar, porque na realidade eu tinha que estudar, eu tinha que aprender e tinha que juntar a parte teórica, porque eu comecei a ver que para eu me profissionalizar mais e poder estar do lado das pessoas, eu tinha que ter a teoria. E aí juntei a teoria. Então, organizar a empresa, consultor, ele é muito também, aí vai um choque para quem está ouvindo, tá? Quando eu disse, tem a prática com a teoria, tem a teoria para a prática. Mas eu digo muito que ser consultor tem que estar na veia. É uma profissão difícil, nem todo mundo se adapta a essa profissão, porque a gente vive a vida eterna sendo checado pelas empresas, pelos donos e pelos gestores. A gente anda em casca de banana, porque quando a gente entra nas empresas, os gestores, os funcionários, têm medo porque olham que a consultoria vai demitir pessoas. E não tem nada ligado a isso. Mas hoje no mercado as pessoas acham que consultoria é demitir pessoas, e que não é. Consultoria é fazer a empresa se tornar mais eficiente.
Então, quando o consultor entra na empresa, ele vai buscar a eficiência da empresa, é tirar o que é de melhor da empresa, é lapidar a empresa. Isso é o maior trabalho do consultor. Marcos, 20 minutos, depois me dê um finalzinho, viu? E passe para quem você quer. Eu tenho muita coisa a falar. Eu falei que eu tenho 7 horas, mas vocês só me deram 7 minutos. Mas e passa a bola, Marcos. Tranquilo, Kleber. Muito legal essa sua explanação, porque eu acho que a gente aprende mais com os exemplos de vida, né? Eu acho que entender como as coisas se desenvolveram, como as coisas se desencadearam, eu acho que é importante que a gente compreenda isso, até o momento em que hoje você está, né, uma pessoa de tanto sucesso nessa área empresarial. Mas agora eu quero ouvir, né, o nosso amigo Marcelo Arraes, né, que vai falar um pouco também sobre a sua perspectiva de consultoria, Marcelo. E aí eu queria já começar assim a te colocar aqui numa questão que eu gostaria de fazer aqui para você. Em que aspecto, assim, realmente uma consultoria, ela se faz necessária numa empresa, dito que muitas vezes a gente percebe que as soluções para os problemas, elas estão, às vezes, ao alcance da maioria das pessoas dentro da empresa. O que falta, às vezes, o que eu percebo, não sei se você concorda comigo, é um pouco de sensibilidade dos gestores de perceber isso. Qual a sua visão sobre isso, Marcelo? E pode e nos abrilhanta aí com a sua fala. É até difícil falar depois do Kleber, porque ele conta tudo, né? Ele não dá espaço para a gente falar muita novidade, não. Mas assim, é importantíssimo esse último ponto. Deixa eu só comentar esse último ponto do Kleber, que é a visão de quem está dentro da empresa. Eu já tive nessa situação de estar dentro de uma empresa que contrata uma consultoria, e é sempre essa percepção que se tem, que a consultoria vai chegar e vai cortar gastos, e cortar gastos sempre né, e passa pelo corte de pessoal. Mas não é o corte de pessoal assim, puro e simples, não, a gente tem que cortar 20%, então peraí, vamos sortear aqui. Se a empresa tem 100 nomes, vamos sortear aqui 20 nomes e vamos mandar embora. Não, é gerar eficiência, de repente trocar um cargo de gestão por um cargo de operação, que não se justifica ter aquele cargo de gestão. Então você troca por um cargo de operação, que vai dar mais eficiência no dia a dia da empresa. Ou também você pode ter a necessidade de contratar um gestor para uma determinada área que é deficiente na empresa. Então, a ideia da consultoria, ela não pode ser mal vista, né? Essa coisa do bicho-papão, que chega na empresa e vai detonar tudo, e vai demitir todo mundo que está ali, e vai contratar gente nova. Não é isso. Agora, vindo para o seu questionamento, toda empresa... a gente tem uma coisa, quando a gente está vivendo o problema, muitas vezes a gente não consegue perceber as soluções. A gente tem aí um momento aí de pandemia. O mundo todo está sofrendo com isso, não é privilégio do Brasil, é lógico que de repente a gente está patinando um pouco, mas todo mundo está sofrendo com isso, e todas as empresas vão ter que buscar soluções, vão ter que se reinventar, vão ter que reinventar seus negócios, vão ter que repensar as suas atividades, como vai ser o relacionamento com os seus profissionais, porque muitos profissionais estão trabalhando em home office, muitas empresas estão percebendo que o home office é uma solução que está trazendo resultado. A gente não tem um tempo largo para saber se isso vai funcionar a longuíssimo prazo, mas, de fato, hoje, muitas empresas estão percebendo que colocar o profissional para trabalhar em home office traz para elas diversos benefícios. Tanto a produtividade desses profissionais está aumentando, como os custos da empresa estão sendo reduzidos. Então, as empresas, geralmente, precisam passar por processos de consultoria. Quem está ali dentro do problema, mesmo o corpo diretor, né, o board da empresa, o conselho de administração, muitas vezes não consegue perceber oportunidades, porque está ali vivenciando os problemas todo dia, está ali focado só no problema, e talvez as soluções que surjam não são soluções que vão trazer um benefício
ou benefício para aquela questão. Então, a consultoria ela vem para isso. Ela vem para ajudar as empresas a se entenderem, para perceberem onde elas podem melhorar. Não é feio. Eu digo que consultoria é como uma terapia, certo? Todo mundo precisa fazer terapia. Esse negócio de que terapia é só coisa para maluco é mentira. Todo mundo precisa fazer terapia. Em algum momento, alguém precisa de ajuda, precisa pelo menos se autoconhecer. E as empresas são a mesma coisa. O mercado é um organismo vivo e as empresas fazem parte desse organismo vivo. Elas precisam, muitas vezes, o mercado que elas atuam, desculpa, vai mudar, está mudando, e muitas vezes ela não percebe que está mudando. A gente tem grandes exemplos. Kodak. Kodak foi uma empresa que não percebeu as mudanças que estavam acontecendo no mercado. Cadê? Ela sumiu. Parece que tem uma movimentação para que ela retorne num outro mercado. Só a marca Kodak, né? Quem nasceu antes dos anos 2000 vai saber a importância que era a Kodak. Então, eu acho que a consultoria ela é importante para que as empresas consigam perceber oportunidades que estão acontecendo. E um detalhe muito bacana é que o consultor, né, ele passa por várias empresas, ele tem uma experiência de mercado muito grande. Então, a gente estava falando aqui, ele passa por uma empresa que vende parafuso, ele passa pelo mercadinho, ele passa pela multinacional, ele passa pela loja de material de construção. Então, ele tem uma visão de mercado muito maior do que quem está ali dentro da empresa vivenciando só aquele mercado, né? E isso possibilita, muitas vezes, ele ter agilidade e facilidade de encontrar uma oportunidade ou uma solução, ou até a reorganização da empresa, fazer com que ela volte para os trilhos, né? Mesmo que o destino seja outro, não seja aquela estação que a empresa procurava, mas uma outra estação com melhores resultados, até financeiramente, porque empresas não são organizações filantrópicas. O objetivo de todo investidor, de todo acionista, do corpo diretor da empresa é o lucro. Mas hoje as empresas estão mudando. Não é o lucro a qualquer custo. Também tem essa mudança que vem acontecendo no mercado. Não adianta a gente querer buscar o lucro a qualquer custo. Lá na frente, isso vai ter uma cobrança muito forte do consumidor atual, né? E também do mercado, porque essa empresa tende a assumir. Eu venho da área do marketing. Então, assim, o Kleber falou que ele é generalista, mas o marketing é o departamento dentro da empresa, o head de marketing é o cara que ele tem que prestar atenção em tudo, né? Há anos atrás surgiu os 4 P's do marketing, né? O que era? Era olhar o preço, o produto, o ponto de venda e a promoção. Se engana quem pensa que o marketing cuida só daquelas campanhas maravilhosas, da comunicação. Não adianta eu ter uma belíssima comunicação, uma campanha atraente, se o meu produto não está adequado ao público que eu pretendo atingir, se o meu preço está disposicionado em relação à minha concorrência, ou se eu não estou agregando valor para cobrar aquele preço, né? Ou se eu não consigo atingir o meu consumidor, né? Tenho experiência de varejo, e muitas vezes a gente percebia que fazia-se campanha linda, o preço era bom, o produto era campeão, a gente tinha um destaque, a gente estava falando com o público certo, mas quando chegava na loja, o vendedor esqueceu de botar o produto ali na porta da loja, ou a logística não conseguiu entregar o produto para a loja, e o cliente chegou lá, o consumidor chegou lá na loja e não conseguiu encontrar o produto. Então, essas questões são questões a serem resolvidas numa consultoria organizacional. O que está acontecendo? Por que a logística não conseguiu entregar o produto na loja? Por que o vendedor não foi informado que ele precisava colocar aquele produto na porta da loja para chamar a atenção para o cliente que está passando ali, lembrar que ele viu um anúncio
e que viu o comercial na TV, viu o anúncio no jornal e que ele tinha que comprar aquele produto. Isso eu estou falando de coisas de 20 anos atrás, né? Hoje em dia a gente tem a internet, você está ali sendo bombardeado toda hora com as informações. E aí, se eu tenho um produto sendo anunciado num site, né? Eu estou ali na minha página do Facebook, tenho aquele produto sendo anunciado, e aí eu entro, clico ali, quando eu clico, o preço é diferente do que está sendo anunciado. Então, voltando para a nossa temática, a consultoria ela se faz necessária, eu acho que sempre. No meu ponto de vista, a empresa ela tem que ter uma certa... para a empresa é difícil falar de humildade, né? Mas ela tem que ter essa percepção da necessidade de buscar essa ajuda fora para melhorar essa sensibilidade, para buscar essa ajuda externa que pode abrir a visão da empresa para alguns pontos que ela não está conseguindo enxergar, porque está vivendo o problema ali no dia a dia. Muito bem, Marcelo. Eu acho que esse ponto que você colocou é interessante. Eu sempre comparo a função do consultor, às vezes, ao que às vezes as pessoas fazem quando visitam a nossa casa, né? Quando tem uma pessoa assim que observa bastante, né? Quando você mora numa casa e de repente começa aquela rachadurazinha lá no teto, bem pequenininha. E aí você olha para aquilo e diz, não, um dia eu conserto, né? E aí você fica, né? Outro dia aumenta um pouquinho mais, aí um dia eu conserto. E esse problema vai começando a aumentar, né? Chega alguém, uma visita na nossa casa e diz assim, rapaz, tome vergonha, olha aquela rachadura ali, vá consertar aquela rachadura. E aí você toma um susto, assim, e você realmente, nossa, alguém percebeu o meu problema, né? Então, às vezes, o consultor ele é meio um psicólogo mesmo. Ele vai chegar para dizer para você, né, dentro da sua empresa, porque o empresário, ele tem a empresa como, talvez, o terceiro bem-querer dele, né? Primeiro são os filhos, os pais, os familiares, e depois vem a empresa, né? Então, você dizer que a empresa dele tem um problema, às vezes, pode ser traumático para o empresário. Ele pode não estar, vamos dizer assim, preparado para aquilo. Então, o consultor ele tem que ter também essa sensibilidade, ele tem que saber dizer isso de uma maneira em que a pessoa, o empresário, ele absorva aquilo de uma maneira positiva, né? Que ele possa pegar aquela sugestão do consultor e trabalhar em cima e fazer a coisa melhorar. Mas agora eu quero ouvir essa voz maravilhosa dessa minha amiga que arrasa quarteirão, e eu queria, Socorro, assim, eu queria ver o seu ponto de vista humano da consultoria. E aí eu gostaria que você, se você pudesse, por favor, nos abrilhantar com a sua fala, qual seria o perfil do consultor em tempos hoje de digital, né, de internet? Qual seria o perfil de um consultor hoje em dia, né? Ou seja, qual é o tipo de consultor hoje que as empresas estão buscando e o perfil hoje ideal para quem quer ser um consultor? Manda brasa, minha amiga. Deixa comigo. Primeiro eu quero parabenizar a sua fala, Marcelo. Só antes que eu te responda, Marcos, eu considero, já que você confirma para nós que consultoria é um profissional de ajuda, que consultoria é uma mentoria, tá? E que, na realidade, quem está no dia a dia, quem está no gerenciamento da rotina, ele até conhece as suas necessidades, sendo assim bem parceiro dos clientes, dos empresários. Eles conhecem ninguém melhor do que eles para conhecer ou saber as suas necessidades. Mas exatamente por ele estar tão envolvido com o gerenciamento daquela rotina, que são detalhes, né? É um pagamento, digamos que você colocou aí, Marcos, o buraquinho na janela, né? Então, de repente, ele não consegue, digamos assim, compreender essa necessidade da expansão, a necessidade da geração dos resultados ou a necessidade do aumento dos resultados. E daí, com certeza, configura, legitima a necessidade do apoio. E que esse apoio, falando do nosso projeto,
que é Papo de Gestão, quando nós falamos de consultoria e consultoria organizacional, nós falamos em gestão. E quando a gente fala em gestão, Marcos, eu entro na sua pergunta. Para que eu possa gerir, para que eu possa liderar, para que eu possa ter uma empresa humana, ter resultados alcançados através das pessoas, eu preciso trabalhar com e para as pessoas. E o que isso significa? Que perfil é esse? Primeiro, eu gostaria de convidar aos nossos empresários, de convidar aos nossos gestores a mergulhar em algo que eu vivi muito presente. Eu fui formada por um dos grandes grupos do nosso país em consultoria organizacional, onde eu tive o privilégio durante 4 anos, meus 8 anos de empresa, durante 4 anos, nós trabalhamos diretamente com consultoria de processos, consultoria de desenvolvimento humano, consultoria interna, e daí eu tenho muito respaldo para estar te falando como é que esse lado humano, né? Inclusive, um dos meus gurus da área de consultoria, acho que vocês, todos nós aqui, conhecemos os grandes livros do Vicente Falcone, tá? Da Rodia Consultoria, onde ele coloca exatamente essa terminologia que eu estou usando aqui, o lado humano da qualidade, que eu coloco o lado humano da consultoria. Então, para iniciar, quando você inicia um processo de consultoria, né, como bem disse aí o Kleber e meus amigos, você inicia com uma investigação, você inicia com a elaboração de um diagnóstico, onde esse diagnóstico ele vai te ajudar a identificar, seja a famosa FOFA, né, a identificar que empresa é essa, que gargalos nós temos, nossos pontos positivos, nossas vulnerabilidades, nossas ameaças, e dentro dessa identificação, você chega aonde, como consultor? Você chega a ser o que nós chamamos de consultor estratégico, porque é para isso que você adentra em uma organização. Você entra com as suas estratégias de alternativa, de solução. Por isso que eu convido a esses empresários a mergulhar, aqui vem um lado bem, eu diria, bem técnico, a mergulhar na famosa série ISO 9000, né? Nós não podemos falar de consultoria e muito menos de consultoria organizacional sem falar na série ISO 9000, que é exatamente a série da padronização, é a série das normatizações, é a série dos treinamentos na busca da excelência, a mergulhar na série 20.700. Que série é essa da ISO 9000? É exatamente o que o IBCO, o que é o IBCO? É o Instituto Brasileiro das Consultorias Organizacionais, onde lá, nessa série 20.700, consta quem é o consultor, quem pode estar fazendo consultoria, quando que a empresa pode estar buscando uma consultoria, qual é o perfil desse consultor, como também o próprio código de ética, que aqui eu respondo sua pergunta. O consultor não é aquela pessoa linda de paletó e gravata, de pastinha, que adentra em uma organização no salto, dono do saber, dono das respostas, dono do diagnóstico, muito pelo contrário. Se ele não sentar com quem executa as atividades, que no caso é o colaborador, entrando na sua pergunta, para estar desenhando os famosos POPs, para estar desenhando quem faz, como faz, qual é o tempo que você faz, o que é que você precisa para você fazer, ele não consegue chegar a resultados. Por quê? Porque acredito que quem está, eu defendo essa tese, como profissional e pelas minhas práticas enquanto consultora organizacional de grandes grupos. Eu defendo que quem está executando a atividade na rotina é quem conhece o dia a dia, é que sabe me dizer onde que pode ser melhorado, ou o que está lhe atrapalhando, ou o que está prejudicando, que ferramenta ela poderia ter e não tem, que ferramenta ela tem a mais, se esse processo está muito longo, se esse processo está muito burocrático, quais as outras áreas da organização que têm uma interface diretamente com as suas ações diárias. Então, se esse consultor não tiver, eu chamaria até o lado humano, né? Se ele não for uma pessoa, eu não diria nem humilde, eu diria na questão da sensibilidade, se ele não considerar
que ele sozinho, ele não vai fazer absolutamente nada na organização, porque aí a primeira coisa que ele tem que fazer é, o que é uma consultoria? Eu estou aqui para quê? Se ele não conquistar através da competência, através das informações, através da geração dos resultados, se ele não trabalhar em suas fases, em que momento ele vai apresentar esses resultados através dos seus líderes, ele não conquista a base, que é a base quem vai fazer acontecer toda e qualquer norma que você desenhar. É a base quem vai fazer acontecer todo e qualquer processo que você desenhar. Eu falo isso, inclusive, como experiência própria, enquanto consultora interna, formada por grandes consultorias do nosso país, para poder estar implantando a consultoria de desenvolvimento humano. E esse trabalho da implantação da consultoria de desenvolvimento humano dentro da macro consultoria, que faz a consultoria de processo, a consultoria organizacional, nós temos que ter a visão sistêmica da organização, nós temos que ter a visão de mercado do negócio dessa organização, e aí nós temos que estar preparando as pessoas, tá? Tanto a nível comportamental, como a nível de conhecimento técnico, o que consultoria é essa? Porque vai ser através deles que nós vamos estar conquistando. Por isso que eu trago muito para cá nesse nosso bate-papo a questão do código de ética, tá? De você respeitar as pessoas, de você considerar que as pessoas têm um conhecimento que muitas vezes você não tem, porque apesar, Marcelo, de nós estarmos, uma das, eu diria assim, o que me fascina dentro da área de consultoria é exatamente a oportunidade que nós temos de estar falando de vários negócios, né? De manhã você está numa Enel falando de energia, à tarde você está numa Coca-Cola falando de bebida, mais tarde você está em um shopping center falando de atendimento, depois você vai estar numa universidade falando de educação, e assim você acaba tendo uma visão sistêmica mercadológica, que aí te dá o know-how, te dará bagagem, que é o que faz um consultor ser respeitado dentro de uma organização. Embora ele não tenha um conhecimento técnico específico em todas as áreas, mas ele tem a bagagem de mercado, ele tem um conhecimento sistêmico, e é dentro desse momento que ele traz as pessoas para si, Marcos. Se ele não conseguir, tá, eu diria assim, engajar as pessoas, se ele não conseguir fazer com que as pessoas são, não apenas as pessoas mais importantes, mas que elas fazem parte de um negócio chamado processo, que elas fazem parte de um negócio chamado rotina, que elas fazem parte de um negócio chamado elaboração de procedimento, seja POP, não importa a metodologia que você queira utilizar, vai depender muito de qual é a metodologia que você vai utilizar para cada processo. Você não consegue articular, você não consegue negociar, você não consegue, eu diria até assim, dar para essa organização esse envolvimento e esse engajamento das pessoas. E aí vem um lado que o Marcelo falou bastante, que é a questão do teu trabalho. Qual é o teu trabalho? Como é que você consegue avaliar? E a avaliação do nosso trabalho enquanto consultores está no resultado do perfil comportamental das pessoas e estarem querendo trabalhar com essa consultoria e não considerar que essa consultoria entrou lá para demiti-los. Pode acontecer, Marcelo, porque muitas vezes nós adentramos com uma das etapas, que é o mapeamento de competências, que é o mapeamento de competências técnicas, que é um perfil, né, completo dessas pessoas para conhecer todas as suas habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais, e com certeza, por experiência, em muitas dessas situações, não é que você vai desligar, até porque você, enquanto consultor, pelo menos é assim que eu penso, não é você que tem o poder da caneta, você tem o poder do conhecimento, você tem o poder da criatividade, você tem o poder de gerar oportunidades, mas você elabora um diagnóstico, você apresenta alternativas estratégicas de solução, mas compete ao gestor, aquele que tem o poder da caneta, baseado no que ele acreditou, no que você apresentou, que você vai apresentar com indicadores de resultados, que o seu trabalho é esse, é apresentar fases de resultados, caso contrário, você não está sendo consultor, você está apenas fazendo análise, que para isso você não precisa contratar um consultor de mercado com know-how nem com bagagem,
um profissional interno dele que conhece a rotina da empresa pode dar para ele um diagnóstico de necessidades. O nosso papel é muito mais do que um diagnóstico de necessidades. O nosso papel é exatamente a geração de resultados através desse diagnóstico. E daí eu puxo muito para esse código de ética. Respeite as pessoas, tá? Reconheça a competência das pessoas, reconheça cada gerente. Eu jamais vou discutir com o gerente industrial qual é o conhecimento que eu tenho para estar discutindo com o gerente industrial de uma fábrica. Agora, eu tenho conhecimento para compreender com ele as suas dificuldades dele colocar aquele processo para acontecer através das pessoas, e aí sim, eu vou estar desenhando ou redesenhando um perfil comportamental dessas pessoas para que eu as engaje. E para que eu faça isso, Marcos, o que é que precisa fazer no primeiro momento? Enquanto consultor, conquistar. E como é que você conquista? Não é por imposição, não é dizendo que você é rei ou rainha da cocada, não é dizendo que você está de paletó e gravata para arrasar, não. É você sentando ao lado, aprendendo com, discutindo, rasgar aqui, rasgar acolá, e no final é um trabalho de construção de equipe, é um trabalho de construção de time. E como nós sabemos, só se ganha em time, jogando com a mesma bola, fazendo gol na mesma trave. Mas o trabalho da consultoria é um trabalho de preparação desse time para poder querer fazer esse gol e todos serem vencedores. Então, o lado humano da consultoria é exatamente você ter um perfil, eu diria, criativo, porém de compreender que não é você sozinho ou sozinha, dependendo, que vai fazer acontecer. Muito pelo contrário. Você vai ser um articulador, é a minha leitura. Você vai ser um mentor, onde você vai conquistando as pessoas para que elas vão te embasando, te dando recheio daquele bolo que ela já costuma fazer, e você vai dando um toque, né? Onde que pode melhorar, onde que pode retirar, onde que pode acrescentar, e que no final ela vai assinar com você se realmente aquilo ali vai acontecer ou não, porque é ela que vai colocar em prática, não é você. Depois você vai lá avaliar, mas não é você que está na rotina. Vamos falar de uma fábrica que roda 24 horas, com turnos, manhã, tarde e noite. Você vai estar lá de madrugada para saber se aquele processo deu certo todos os dias? Não. Você vai estar avaliando se realmente deu certo e vai desenhando e redesenhando. E principalmente nesse momento, mais do que nunca, que nós estamos com esse novo olhar, nós estamos nesse novo olhar no novo normal, né? Um novo normal no normal, onde mais do que nunca todos nós sejamos empresários, sejamos consultores, sejamos profissionais, estamos precisando mais do que nunca trabalhar em time, estamos precisando mais do que nunca aprender e reaprender, ter um perfil comportamental mais, eu diria, mais humano no sentido de compreensão, não no sentido de humildade, porque, afinal, nenhuma empresa vai contratar um consultor se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver know-how. Mas você tem que chegar lá e mostrar para as pessoas, através de resultados e de atitudes, que você tem esse know-how sem a famosa imposição. Então, fechando a sua pergunta, para mim o consultor ele é um líder servidor ali dentro. Ele é um gestor servidor que, juntamente com a diretoria, ele vai estar na base, ele vai estar conquistando, ele vai estar buscando detalhes do dia a dia, que nem sempre esses gestores têm um tempo para fazer isso. Eu digo até como facilitadora de treinamento de líderes em momento de implantação de consultoria. Muito bem, minha querida, muito legal. E aí fica até, falando aqui igual ao Marcelo, fica até difícil concluir com 3 pessoas assim, do gabarito de vocês falando, né? Mas eu vou tentar aqui, e eu queria na minha fala me dirigir a você que está me ouvindo aí e assistindo ao nosso Papo de Gestão, que quer ser um consultor, né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando na área de consultoria, né? E depois montei minha própria consultoria, e depois estive do outro lado recebendo consultoria. Então, assim, é interessante a gente ver esse fenômeno dentro de várias perspectivas, né? E aí eu quero dizer para você, assim, você que quer se tornar consultor, é muito importante, consultor organizacional, que é o nosso tema principal, né, de hoje, é muito interessante que você desenvolva algumas competências, né?
E aí envolve tanta parte de conhecimento, como a Socorro falou muito bem. Não adianta chegar com um paletó bonito, uma mala, ou a mulher toda no salto, toda bonita, com joias, se você não tem conteúdo. Eu acho que o ponto principal para você ser um bom consultor é você ter um conteúdo. E aí vale, sim, estudar, se atualizar sobre as principais técnicas hoje de gerenciamento, ler, assistir cases, enfim, se atualize, meu amigo, porque você vai chegar na empresa, como o Kleber falou muito bem, você vai ser testado todos os dias, né? Então, se você não tiver conteúdo, lamento, você não vai passar da primeira semana dentro da empresa, né? Até porque o empresário espera de você algo que ele não está conseguindo fazer. Porque se ele soubesse fazer, ele não chamaria você como consultor. Então, primeira dica que eu daria para você é realmente buscar conhecimento. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. 2, eu diria para você que um bom consultor é aquele que sabe ouvir. Mais do que falar, é saber ouvir. Ter percepção daquilo que está acontecendo na empresa, ouvir as pessoas que estão fazendo o trabalho, ouvir também as lamúrias dos gerentes e do dono da empresa, o que está acontecendo, onde é que o calo está doendo no pé. Isso é fundamental, certo? Ninguém vai resolver um problema sem antes entender o problema, né? Então você precisa ouvir todas as partes que estão envolvidas dentro daquele problema. Às vezes você é contratado para resolver um problema muito específico, que vai demandar de você um tempo bem mais curto. Em outros momentos, você vai ser demandado por um problema muito complexo, né? Que requer uma série de investigações que você vai ter que ouvir as pessoas. Então, saiba ouvir, né? Claro que um consultor, ele precisa também ter o dom da oratória. E aí é um terceiro ponto que eu coloco para você, né? Você precisa saber muito bem trabalhar as técnicas de persuasão, de comunicação, porque você vai ter que vender uma ideia. Um consultor, ele é um vendedor de ideias, né? Todos os dias ele precisa estar vendendo aquilo que ele acha que é o melhor para a empresa, o melhor para o cliente, e ele precisa saber como comunicar isso. De repente, ele pode ser muito, vamos dizer assim, incisivo em determinados momentos, em que, ao invés de facilitar um processo de mudança, faz travar, né? Então ele precisa ter essa percepção do momento, da forma, e a pessoa com quem ele precisa se comunicar adequadamente. Outra dica importante é ter perseverança e ter organização. Como é que você vai organizar uma empresa se você se propõe a ser consultor de uma empresa, se você sequer consegue fazer, por exemplo, a sua própria agenda pessoal? Isso é inconcebível, né? Então você precisa dar exemplo de casa. Então, se você é um consultor organizacional, você precisa ter sua vida, a sua empresa, a sua rotina organizada, né? Um cliente vai ficar muito desconfiado, por exemplo, se você ligar para você, por exemplo, e aí marcar uma reunião e você, por exemplo, esquecer. Isso é imperdoável para quem vai trabalhar com consultoria organizacional, né? Outros tipos de consultoria, não, mas a organizacional, mais ainda. Você precisa ter uma disciplina muito grande, né? E isso faz parte do métier do consultor organizacional, né? E aí, quando eu falo também da perseverança, no sentido de você não desistir, né? Você está sempre perseverando naquelas ideias que você acredita. Eles podem até não ser aceitas pelo seu cliente, mas você precisa deixar muito claro do que você acredita como solução daquela empresa. É importante também você, como consultor, trabalhar as relações interpessoais, né? Você vai, sem as pessoas, você não vai para canto nenhum, né? O consultor, por mais que ele tenha toda a habilidade, todo o conhecimento, né? Ele tem tem estudado tudo aquilo que ele vai implantar, são as pessoas, como a Socorro falou aqui, são as pessoas que vão colocar aí em prática, né? Tudo aquilo que você pensou, né, de implantação dentro daquela empresa. Então, assim, esses são alguns pontos que eu gostaria de deixar para vocês que estão aí nos assistindo, que querem, né, ser consultor empresarial ou organizacional.
E para quem vai contratar um consultor, eu gostaria também de deixar algumas dicas importantes, né? A primeira é verifique se a solução do seu problema está primeiramente internamente, né? De repente, aquela solução é uma solução que uma pessoa já colocou lá faz algum tempo e a gente não dá a devida atenção. Um consultor, ele precisa vir para resolver um problema ou passar para a sua empresa um ganho de know-how, de conhecimento que você ainda não tem. Né? Então, você precisa realmente tirar o máximo daquela consultoria. Né? Eu digo assim, você precisa aproveitar todos os momentos que o consultor está ali presente para sugar aquilo que ele tem de bom e de melhor para dar para a sua empresa. Esteja aberto. Né? Não adianta um consultor vir trazer algumas soluções se você é igual um menino que coloca os braços aqui e chega assim, eu não vou fazer. Não adianta. Né? Você precisa estar aberto às críticas, porque o consultor vai mexer nas suas feridas, queira você ou não. Né? Então, de repente, você não está preparado, né? Ou você não quer ouvir aquilo que o consultor está colocando. E aí é como a gente chegar no médico, né? A gente está com um problema, sei lá, algum problema, e o médico faz um diagnóstico, diz o que é que você tem e você não quer acreditar, ou você não quer se tratar. Né? Então, para que você vai pagar uma consultoria? Né? Não faz sentido. Então, outra dica que eu dou é estude muito bem as opções que você tem de contratação de consultoria. Saiba quem são as pessoas, quem é a pessoa ou a empresa que está por trás, né, ou que está trazendo a proposta para você. Tente se informar daquilo que ele já fez no passado, quais foram os resultados que ele deu em outras empresas, qual é vamos dizer assim, a especialidade daquela empresa. De repente você pode contratar uma empresa que é muito boa em um determinado ponto que não é o seu problema naquele momento. Muito cuidado com isso, né? Então, e tem em mente também uma última dica que o Kleber me pediu também aí também um tempinho, que eu quero dizer para vocês uma consultoria, ele tem que ter tempo para entrar e para sair. Uma consultoria que fica ad eterno não é uma consultoria. Né? Você precisa ter aquele ganho no momento em que você finaliza. Você pode até começar um outro projeto, um outro trabalho, mas um trabalho ele precisa ter começo, meio, fim e resultado. Isso é um ponto fundamental. Esqueci de alguma coisa, Kleber? Me ajude aí e dê aí a sua palavra final para os nossos telespectadores, que já estamos aí na reta final da nossa live. Eu tinha uma página aqui de 500 itens para falar sobre consultoria, mas o tempo é curto, 60 minutos apenas. Cada um de vocês aí expressou aí. Na verdade, eu fiquei sentado como aluno e aprendi. A gente disse que todo dia nós aprendemos. Um pouco do que o Marcelo falou, que a gente passa por várias empresas, eu digo que o consultor ele é um beija-flor. E cada rosa, ela é uma empresa. E a gente chega em cada rosa daquela, a gente colhe um pólen e leva para as outras rosas. Então, o consultor ele está diariamente aprendendo, diariamente estudando e passando para cada empresa, seguindo o que é melhor do outro. Eu vejo o seguinte, infelizmente, nós temos apenas 2 minutos. Há uma pergunta que eu sei que quem vai assistir, porque, graças a Deus, os nossos papos de gestão ele fica gravado na página do Papo de Gestão, lá no Facebook. É uma biblioteca, né, que fica de vários assuntos, de temas. O tema de hoje foi consultoria organizacional. Mas, às vezes, as pessoas perguntam, Kleber, você acha que eu devo iniciar a carreira como consultor? E eu digo para eles que eu sou o único que não posso ser consultado. Por quê? Eu já vou fazer 40 anos fazendo consultoria. Tudo que eu tive até hoje foi fazendo consultoria. Tive várias oportunidades no meio dessa minha caminhada em sair de consultoria. Já fui convidado por muito dono de empresa para ser executivos direto da empresa, abandonar a consultoria e ficar naquela empresa. Todas as empresas que nós trabalhamos, elas são maiores do que as nossas empresas de consultoria. Existe o consultor e a consultoria. Consultoria é uma empresa, consultor é a pessoa individual, mas sempre a gente trabalha nas empresas maiores do que nós. Então, às vezes, os convites são quase irrecusáveis. Tentadoras, né?
e eu recusei todos eles até hoje, entendeu? Por quê? Porque eu vejo consultoria uma excelente carreira, tá certo? Eu digo a vocês três, e vou deixar vocês três no ar aqui, um desafio. Qual é o desafio? Hoje nós falamos sobre o que é consultoria organizacional. Para quem assistiu ou vai assistir, está vendo um tema conceitual, que foi o que nós fizemos hoje. Conceitual, que é ser consultor ou que é ser uma consultoria organizacional. Mas eu acho que fica aí um gostinho de dizer o seguinte: cada um de vocês dê um case ou dê um exemplo de um trabalho feito dentro de uma empresa que gerou grandes resultados. Isso é bom demais para quem está assistindo, ouvir um pouco do que é que você fez, aonde você trabalhou e que resultado. A gente falou muito aqui sobre a consultoria na empresa, tornar a empresa rentável, buscar rentabilidade, resultados. Quais são os resultados que nós fizemos nas empresas? Isso é um tema excelente para passar para o pessoal como exemplos, e cabe aí aos estudiosos, gestores do Papo de Gestão, verificar se realmente é um bom tema. Só aqui saindo um pouco do tema da consultoria organizacional, que o tempo já esgotou, nós já estamos com 1 hora e 47 segundos. Hoje o nosso Papo de Gestão está aniversariando. Nós estamos completando 3 meses de Papo de Gestão, coisa boa. Iniciou aí com 3 jovens, tá certo? A Dama Help Malaquias, Marcos Sicart e o Kleber. Hoje nós estamos tendo a alegria de fazer aí o tapete vermelho por Marcelo Arraes, entrando conosco. Nós estamos agregando talentos dentro do Papo de Gestão. O Papo de Gestão, nós já tivemos 15 papos de gestão em 3 meses. Por que 15? Porque nós iniciamos semanalmente. E hoje nós definimos, hoje que eu digo, um dia desse, nós definimos ser quinzenal. A próxima quinzena vai ser dia 7 de setembro, que para quem não sabe, quem é brasileiro, 7 de setembro é uma data festiva para quem realmente é brasileiro. Então, o nosso próximo Papo de Gestão vai ser no dia 14 de setembro e o outro dia 28. Foi embora na hora. Foi embora na hora certa. Foi falar de feriado nacional. Aí, a gente já parou muito esse ano, foi para feriado. Pois é, né? Mas ele tem razão, né? Bom, nós então vamos ter, só complementando o que o Kleber falou, dia 14, dia 28, nosso Papo de Gestão de setembro, né? E você que está nos assistindo aí, fique assim, curta a nossa página no Facebook, porque você vai estar sempre sendo avisado, né, das nossas atrações, certo? E você não perde nenhum Papo de Gestão. Lembrando que todas as lives que nós fizemos fica gravado. No momento que você quiser assistir, é só entrar lá na nossa página e assistir sem problema nenhum. Eu quero já me despedir, então, dos meus convidados. Socorro, muito obrigado, né, mais uma vez, por estar aqui. E dê seu boa noite aí para os nossos amigos que nos acompanham. O meu boa noite é dizer que é sempre um prazer, né, falar de um assunto que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente ama o que faz, e a gente percebeu que é um assunto inesgotável, como nós temos muito a conversar sobre esse assunto. Pode ser live 1, 2, 3 sobre consultoria organizacional, né, Marcelo? E, mais uma vez, parabenizar ao Marcelo, agradecer por ele estar aqui conosco, agradecer àqueles que estão querendo aprender conosco, estão querendo socializar conosco, e a você pela condução. Boa noite a todos e até o nosso próximo dia 14 de setembro. Boa noite, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Marcos, ao Kleber e a Help por essa calorosa recepção. Está sendo muito bacana, eu gostei muito dessa participação inicial, desse primeiro bate-papo aqui, até nesse formato interessante que nós nos propusemos a fazer. Eu quero só colocar 6 pontos que foram tratados aqui. Para encerrar, não vou me estender muito, não, mas é rápido, ainda dentro do tempo.
É importante a questão da aceitação, que o Marcos Ricardo colocou, a Help também falou. O empresário que quer uma consultoria, ele precisa aceitar. Ele tem que sentir a necessidade, mas ele tem que aceitar o que vem do consultor. As pessoas, empresas são feitas de pessoas. Então não adianta, a gente pode colocar ali máquina, computador, tudo. Precisa de pessoas, e as pessoas precisam ser vistas. A consultoria, ela chega e olha as pessoas. E para propor mudanças, tem que conhecer. Não adianta eu querer propor mudanças sem conhecer. Então, eu vou passar um tempo dentro da empresa, vou conversar desde o chão de fábrica até o diretor, até o acionista, até o conselho administrativo, eu tenho que conversar com todo mundo. As soluções estão dentro da empresa, muitas vezes. Muitas vezes, as soluções estão lá dentro. É aquela coisa, como a gente tem redução de equipe sempre, as empresas estão envolvidas no problema, talvez o consultor ajude a encontrar a solução. Marcos, você colocou, busca a solução interna, mas muitas vezes a empresa, as pessoas que estão ali envolvidas com a empresa, não tem nem tempo para pensar em soluções, né? Soluções viáveis. Então, a vinda de um consultor é muito importante para conseguir, inclusive, achar essas soluções internas. E outra, não existe receita de bolo. Se alguém chegar para você e oferecer, eu tenho a solução, sem nunca ter passado na porta da sua empresa, desconfie. Sem querer me estender muito nisso, eu falo o seguinte, roupa, aquele consultor que chega de terno e gravata, abra o olho. Hoje a gente chega numa empresa de camisa polo, muitas vezes de camiseta, e muitas outras vezes a gente chega até de bermuda, porque de bermuda a gente consegue entrar onde muitos outros não conseguem entrar. Então, eu agradeço aqui mais uma vez por estar participando do Papo de Gestão. Muito obrigado, boa noite, Marcos, boa noite, Help. Boa noite, Kleber. Sei que você está aí, onde você estiver, está ouvindo a gente. Marcelo, deixa eu te parabenizar aí Você sabe que uma das minhas áreas de excelência é gestão de pessoas, porque eu amo gente, sinto o cheiro de gente, e para mim, quem pinta o set, quem faz acontecer são as pessoas, defenderei isso sempre em toda a minha história profissional. O Henry Ford disse para nós o quê? Podem me tirar tudo. Meus carros, minhas máquinas, minhas paredes. Mas se me derem as pessoas de volta, eu construirei tudo de novo. Perfeito. Boa noite. E lembrando, finalizando também o que você falou sobre a humildade, né, Marcelo? Lembrando que o nosso maior consultor de todos os tempos foi Jesus. Ele não calçava sapato e andava sempre com os pobres, né? A partir de amanhã eu vou entrar de tênis, de bermuda, de camiseta e vou tirar uma foto para vocês dizendo foi Papo de Gestão que mudou os consultores da Brat. Eu acho que você deveria... Eu não estou vendo, está todo preto aqui. Eu acho que ele viria com o look do surf. Eu acho que causa, se é para causar o diferencial. Gente, boa noite a todos. Tenham um excelente... Tenham uma boa noite e até a próxima no nosso Papo de Gestão. Até mais. Até mais.